Sabe quando a gente vê uma notícia sobre maus tratos a animais? Muita gente se pergunta, o que a lei brasileira diz de verdade sobre isso? Ela é bem complexa, mas hoje a gente vai descomplicar juntos. Vamos entender qual é a linha que separa um bicho de estimação de um crime ambiental e por que, para a justiça, a vida de um cachorro pode ter um peso diferente da de uma capivara. Vamos nessa? E olha, a base de tudo está aqui, no coração da nossa legislação, o artigo 225 da Constituição. A mensagem é muito clara. Proteger os animais da crueldade não é só uma boa ideia, é um dever do Estado e de toda a sociedade. Essa frase é a semente de todas as leis que a gente vai ver agora. Então, essa promessa da Constituição é o grande porquê de tudo. E a principal ferramenta para fazer isso acontecer na prática é a Lei de Crimes Ambientais, lá de 1998. É essa lei que pega aquele dever e transforma em ações e punições de verdade para quem ameaça os nossos animais. Vamos começar com um dos crimes mais tristes e, infelizmente, um dos mais lucrativos também: o tráfico de animais. É uma rede gigantesca e invisível que arranca milhões de animais da natureza, colocando em risco o equilíbrio de ecossistemas inteiros. Para a gente entender isso na prática, imagina só essa cena. A resposta parece óbvia, né? Claro que é crime, mas a lei tem uns detalhes bem importantes por trás dessa resposta. Sim, sem dúvida alguma, isso é um crime ambiental. Mas o que exatamente a lei considera como tráfico? E é aqui que está o pulo do gato, uma coisa que muita gente não sabe. O artigo 29 da lei é super específico. Não é só sobre vender o bicho já adulto, não. O simples ato de pegar, de transportar ou até de guardar ovos ou larvas sem uma licença, tudo isso já configura o crime de tráfico. E não para por aí. A lei sabe que as circunstâncias fazem toda a diferença. Por isso existem os chamados agravantes, que são situações que deixam a pena mais pesada. Se o crime for contra um animal raro, tipo o marara azul, ou se acontecer dentro de um parque nacional, a punição vai ser bem mais severa. Ou seja, o tamanho do estrago define o peso da justiça. Ok, já entendemos o tráfico. Agora vamos para o nosso segundo grande tema, os maus tratos. E aqui o leque se abre para proteger todos os tipos de animais: os silvestres, os domésticos, os domesticados. E a lei entende a crueldade de uma forma muito mais ampla do que a gente costuma imaginar. E olha só esse outro caso que infelizmente acontece demais por aí. É o exemplo claríssimo de maus tratos. Porque crueldade não é só bater, né? A negligência, o abandono, como a gente vai ver, isso também é crime. E dos graves. Pois é, o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais desenha direitinho o que são os maus tratos. E olha, a lista é longa. Vai desde o abandono até manter um bicho num lugar imundo, sem comida, sem água. Isso mostra bem como a lei tenta proteger o bem-estar do animal por completo. Agora, atenção aqui, porque esse ponto é fundamental. Em 2020, uma lei específica, a Lei Sanção, chegou e mudou as regras do jogo. Se os maus tratos forem contra cães e gatos, a pena ficou muito, mas muito mais dura, de 2 a 5 anos de reclusão. Já para os outros animais, a pena continua mais branda. É uma diferença bem grande que a lei faz e que, claro, gera muita discussão. Bom, chegamos ao nosso terceiro pilar, a caça. E esse é um assunto, olha, bem polêmico. Ele coloca de um lado a proibição geral e do outro algumas exceções que são consideradas cruciais para o equilíbrio do meio ambiente e, em alguns casos, até para a sobrevivência das pessoas. Então, vamos lá. A regra no Brasil desde 1967 é bem direta. Caçar animais da nossa fauna silvestre é proibido. Perseguir, capturar, matar é crime. Ponto. Mas, como em quase toda regra, a própria lei sabe que a vida real é mais complicada e abre espaço para algumas exceções. A lei prevê o que os advogados chamam de excludentes de ilicitude. Basicamente, são situações em que o ato de caçar deixa de ser crime. Por exemplo, caçar para não morrer de fome, o chamado estado de necessidade. Ou então, para proteger a sua lavoura de um animal que está destruindo tudo. E também para controlar espécies invasoras. Mas, claro, nesses dois últimos casos, precisa de autorização oficial. E para a gente entender bem essa história de controlar espécies, é fundamental saber a diferença entre duas palavrinhas, exótica e invasora. Exótico é qualquer animal que não é originariamente daqui do Brasil. Já invasor é quando essa espécie exótica começa a causar problema, ameaçando os nossos bichos e plantas nativas. Ou seja, todo invasor é exótico, mas nem todo exótico se torna um invasor. O exemplo mais famoso que a gente tem no Brasil é o do javali, o porco selvagem. Ele não é daqui, foi trazido para cá e sem predadores naturais a população explodiu. Hoje, eles destroem plantações e ameaçam espécies nativas. É por isso que o controle populacional do javali, através da caça, é permitido e regulamentado pelo governo.
Beleza, a gente já entendeu quais são os crimes. Mas e aí, na prática, o que acontece com quem desrespeita essas leis? Vamos ver agora como o sistema legal responde, quais são as penas e as responsabilidades. E aqui tem uma coisa muito importante no direito ambiental brasileiro. A responsabilidade é tripla. Isso quer dizer que quem comete um crime ambiental pode ser punido de 3 formas diferentes, pelo mesmo ato. Ele pode tomar uma multa do IBAMA, que é a punição administrativa, ser obrigado a pagar pela recuperação da natureza, que é a civil, e ainda ser processado criminalmente e até preso. E o mais importante, uma punição não anula a outra. Elas se somam. Essa tabela resume bem as penas iniciais, as penas base, na esfera criminal. Percebe que para tráfico e caça a pena começa em 6 meses a 1 ano de detenção? Já para maus-tratos e para introdução de espécies exóticas, a base é de 3 meses a 1 ano. Mas é bom lembrar, esse é só o ponto de partida, né? Daí para frente entram os agravantes ou, claro, a lei sanção, que, como a gente viu, joga a pena lá para cima no caso de cães e gatos. Mas mesmo dentro da rigidez da lei criminal, existe uma coisinha fascinante, eu diria. É um mecanismo chamado perdão judicial. É uma ferramenta que permite ao juiz olhar além da regra fria e avaliar o lado humano da história. Vamos imaginar uma cena. Uma pessoa que cuidou de um papagaio por décadas, desde criança. O bicho é super bem tratado, é da família. Tecnicamente, ter um animal silvestre sem licença é crime. Mas aí que entra essa ferramenta. A lei permite que o juiz, olhando para o contexto todo, simplesmente perdoe e deixe de aplicar a pena, entendendo que punir, nesse caso específico, faria mais mal do que bem. E tudo isso que a gente conversou leva a uma reflexão final. A nossa legislação de proteção animal é sem dúvida uma das mais completas do mundo. Tá tudo lá, no papel. Mas, num país com as dimensões do Brasil, com uma Amazônia, um Pantanal, será que o nosso maior desafio é ter leis boas? Ou é conseguir fazer com que elas sejam cumpridas de verdade em cada canto desse país? Fica aí a pergunta.